Olá, olá, meu nome é Ana Duarte. Eu sou a Gabriela Conde. E esse é o nosso podcast Da Nossa Mesa. Hoje nós temos um episódio especial. Tô me sentindo tão youtuber fazendo esse Muito. episódio. É Foi emocionante. muito legal. Eu abri um box de perguntas, uma caixinha de perguntas no meu Instagram pessoal há milhares de anos. E a galera escreveu perguntas pra gente responder ao vivo nesse episódio. Então, o que vocês vão ver são reações espontâneas, perguntas não pensadas previamente. Então, qualquer coisa, tá? Isso daqui não é doutrina, Advertência. tá? Advertências. Conterá, como quer que você falou? Opiniões e sarcasmo. Não Por leve favor. ao pé da letra o que a gente falar, tá tudo certo. A nossa opinião não é a única que resta na vida. Não. E a gente vai brincar, vai ser como que a gente é na vida. Uhum. Então, assim, é papo, é conversa, tudo de boa. Sabe assim, um cafezinho, você pergunta pra mim, ai, amiga, o que você acha de tal coisa? Que fala? É isso. Hoje nós estamos Vamos aqui nós. pra falar. Sim. Tá bom? Só que as pessoas foram tão bíblicas nas suas perguntas. Não. Fofos. Acredito eu, não é? Então vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta. Como manter... É que eu vi a primeira pergunta, eu confesso. Como manter uma vida de oração estável, com faculdade, trabalho, compromissos de igreja e etc? Amiga, vivendo, Orando. orando. Como que a gente ora mais? Orando. Como ter uma vida de oração? Tendo a vida de oração. É uma Orando. escolha. Então, você não tem hora marcada para estar na faculdade? Você não abre espaço na sua agenda para... Tomar café, almoço. Exato. Então, ter uma abre reunião. espaço na sua agenda para ter vida de oração. Intencionalidade e prioridade. Sem essas duas coisas não vai acontecer. Ninguém vai abrir espaço na sua agenda para o seu momento com o Senhor. A vida vai te levar e não vai acontecer. Então, abre espaço na agenda, seja intencional com isso. Coloca isso como algo de valor, porque de fato é. Tem um vídeo no canal sobre prioridades. Tem. E é muito bom. No canal não, é um episódio no Spotify sobre prioridades. E é muito gostoso para falar de exatamente isso. As suas prioridades são escolhas. Então, é escolha tua ter uma vida com Deus ou não. Ter uma vida de oração ou não. E outra coisa que eu gosto de falar também, além de ser intencional e abrir o espaço para conversa, é fazer a vida orante. Então, Sim. a caminho da faculdade, a caminho do trabalho, indo no banheiro, lavando a louça, fala com o Senhor nesses momentos também. Esses pequenos momentos do dia a dia também estão construindo um relacionamento. Não é só na uma hora que você passar no seu devocional, sabe? Todo momento é oportunidade para falar com o Senhor e isso vai construir. E isso te acostuma a ir para Ele e conversar com Ele. É meio que você mantém o diálogo vivo, sabe? Então, fica muito mais fácil ter uma vida de oração. Porque você tá acostumada, tem papo entre vocês dois, sabe? É como quando você tem que nem eu e a Gabi, a gente tem papo pra horas. Mas assim, a gente sai de gravar podcast e a gente não fica em silêncio uma com a outra. A gente continua tendo falando. conversa, coisa pra falar. Porque a gente está acostumada a conversar uma com a outra. Então, é isso que acontece com uma vida de oração. Você tem papo com Deus. Mas se você não passar tempo, não rola ao longo do dia. E não se parar na frustração de não ter a vida de oração que você queria ter. Porque eu acho que um ponto de acusação que é bem eficaz, assim, de Satanás na vida do crente em relação à oração é frustrar ele em relação à qualidade e ao tempo de vida. Porque eu não sou que nem tal pessoa que ora 1 hora por dia ou 2 horas por dia. Se você não orar 5 minutos por dia, nunca vai existir uma vida de oração. Então, entregue os seus 5 minutos, entregue os seus 10 minutos, mas com constância, com permanência. Daqui 10, 30 anos, quando você for um velhinho, você vai ter um relacionamento com o Senhor, às vezes os 10 minutos, só que vai crescer para 10 minutos. Naturalmente vai crescer para 10 minutos. Porque se você ainda continuar pro resto da sua vida só tendo 10 minutos para parar, você vai ter um diálogo constante com Ele e tá tudo sendo construído. Então, não para na frustração e ora a qualquer momento. Fala com Ele o tempo inteiro. Ora. Só ora. Só vai. Só vai. Vai, próximo. Vamos lá. Como administrar, priorizar o nosso tempo com Deus com tanta correria? É a mesma coisa. A gente acabou de responder. Foi. Quando é o casamento? Meu? Seu, né? Casei já, eu acho. No caso, quando esse vídeo sair, ela já é uma senhora casada. 1º de maio, casei. Meu Deus, que emoção.
Não tenho muito a opinar sobre isso, não sei. Porque não aconteceu ainda. Não acessei minha eu do futuro pra saber como que vai ser, mas já estou casei dia 1º de maio. Amamos. Relacionamento saudável. Só tá escrito isso. Falar sobre. Acho que falar sobre. Eu acho que uma das coisas, assim, que constrói relacionamentos saudáveis é a inteligência emocional. Boa. A gente tem um episódio... Dois episódios só sobre isso. O primeiro tá só no Spotify. Mas o segundo é o Tá aqui no primeiro YouTube também. vídeo do YouTube aqui, que é o sobre relacionamentos, que é sobre essa segunda parte da inteligência emocional. Mas as duas são muito importantes. É tipo um pássaro, só com asa não voa. Não voa. Tem que desenvolver os conjunto. dois. Então, inteligência emocional consigo mesmo. Então, Autogestão. Autogestão, autoconhecimento. E depois é a inteligência emocional com o outro. Empatia e gestão de conflitos, ou viver em comunidade. Que é então, o primeiro só está no Spotify, o segundo já está aqui no YouTube. Se você está nos vendo no YouTube, se você está nos ouvindo no Spotify, tá tudo aí. É só tá voltar. tudo aí. Mas relacionamentos saudáveis vai demandar isso. Tanto saber se gerir, se conhecer, como também identificar outra pessoa, ter empatia, saber responder, construir. Quando eu olho para relacionamentos meus que não foram saudáveis, eu vejo que os buracos foram em uma dessas 4 coisas. Eu não estava me conhecendo, eu não estava gerindo bem minhas emoções e estava depositando em outras pessoas, demais. expectativas. Ou a outra pessoa estava manifestando coisas que eu não tive capacidade de ser empática e de reconhecer sentimentos dela e não soube gerir. Então, dentro desse quadrante aí da inteligência emocional, vão abrir as brechas para relacionamentos doentes. E o que eu acho interessante dizer é que relacionamentos saudáveis são relacionamentos, ponto. É toda interação contínua com outra pessoa. Então, às vezes a gente coloca a palavra relacionamento em relacionamento afetivo. Só quando é com outro sexo, ou coisas assim. De namoro, casamento, namoro, essas coisas. exato. E não é, tipo, o teu relacionamento com os teus pais é um relacionamento a ser cuidado e que precisa de inteligência emocional. O teu relacionamento com seus vizinhos, com seus chefes, chefa, com, enfim, seus pastores, tudo isso com amigos. Então, nós vivemos numa rede bem intrínseca, bem complexa de relacionamentos. Então, eu acho interessante colocar um pouco de energia em todos esses relacionamentos. Não apenas no amoroso, no afetivo, mas em todos aqueles que nos rodeiam. Por que não? Sim. Tomar cuidado. E como crente, assim, como cristãos, definir o que é amor para nós, né? Porque muita doença e toxicidade dos relacionamentos hoje vem de uma falsa definição de amor. Então, se eu defino amor mal, eu vou cobrar, esperar, entregar coisas distorcidas em relação ao amor. Então, os mandamentos resumidos é o amar ao Senhor e o amar ao próximo. Então, a vida cristã é sobre amor. Então, é importante que a gente saiba como exercer esse amor. 1 Coríntios, Sermão do Monte, tá tudo ali bem explicadinho. Bem mastigadinho. E relacionamento saudável vai exigir que o nosso coração se desenvolva em amar biblicamente. Nossa, amar E a gente podia fazer um episódio só sobre isso, hein? O que é amor, o que não é Amar amor. biblicamente. O que é amor. Forte. Tá bom. Próximo. Dicas práticas de como gerar uma comunicação mais empática. Comunicação empática. A gente tem um episódio só sobre comunicação. Verdade. Mas, Prontinho. vamos lá. Comunicação mais empática, eu acho que comunicação empática começa com um ouvir ativo. O que isso quer dizer? A outra pessoa tá falando, tá interagindo comigo, e eu não apenas fico no meu mundo pensando o que eu vou responder para ela. Eu não fico, tipo, tentando resolver o problema da outra pessoa, ou eu simplesmente fico, tá, e agora o que eu vou dizer? Eu acho que para uma comunicação para a pessoa se sentir amada enquanto a gente está conversando, é importante que ela sinta que você a está ouvindo. E não apenas que você está, tentando solucionar o problema. Então, a gente fala desse lugar de...
cara, tô te ouvindo, eu tô ouvindo o que você tá dizendo, eu ouvi você dizer isso, e reagir simplesmente à informação que a pessoa tá te dando e não tentar resolver. Eu acho que às vezes a gente, especialmente cristãos, a gente sempre tenta trazer um versículo, tenta trazer uma aplicação bíblica, alguma coisa assim, mas isso não é empatia. Muitas vezes. Às vezes o que a pessoa precisa é ser ouvida. Então, essa coisa de tipo, nossa, sério? Que aconteceu isso? Cara, que saco, que lixo. Nossa, eu sinto muito. E isso gera uma comunicação mais empática, que você está conectando, né? E empatia também não é projetar como eu me sentiria. Porque às vezes a gente vitimiza a pessoa, colocando como que seria a gente naquela situação. E daí torna a dor da pessoa uma dor nossa. E a pessoa não reage a uma situação da mesma maneira igual que a gente reage. Então, eu não preciso da informação de como eu reagiria. Eu preciso da informação de como ela tá reagindo. E daí eu consigo ser empática, me compadecer da dor dela. E não da minha dor imaginária se eu estivesse no lugar dela. Porque tem muito isso. Eu já tive, tipo... em conversas que a pessoa tentando ser empática, ela me vitimizava. E não se compadecia, e não era empática. Ela estava se imaginando na minha situação. E daí isso não é legal. Isso não é empatia. Então, é ouvir ativamente para ver como a pessoa está sentindo, experimentando aquela situação. E não como você experimentaria. Se trata do outro e não de você. O outro. E amor, se você fizer comunicar para a pessoa... focando em amar ela, não vai ter erro, né? Então, daí a parte da comunicação, não só da empatia, mas indo para a comunicação, ter como base da comunicação o amor. Até no episódio você fala no episódio de comunicação, você fala um métodozinho legal. Do sanduíche. Sanduíche. Mas você vai ter que ouvir lá no episódio. Beijos. Mas, como lidar com a... Opa, desculpa, eu saí do microfone. Desculpa. Como lidar com as frustrações do ministério e evangelismo? Quanto mais tento, menos resultado eu vejo. Ai, que dó. Oxo, triste. Calma. Paz no seu coração. O papel do agricultor é jogar semente. Quem dá o crescimento... Você é tão bíblica, Gabriela! Cala a boca! É o Senhor. Tá, então, desculpa, alinha expectativas. Eu gritei no Paranoia, me perdoa. Alinha expectativas. Por mais pastor, mestre, profeta, evangelista, etc. que a gente for, o nosso papel é desempenhar a função. O crescimento, quem dá o Senhor. Paulo foi claro ao dizer isso. Então, se você está evangelizando, mano... crê em quem é que dá o crescimento. Amém. E ele vai jogar adubo para crescer onde ele quiser. E ele vai fazer crescer no momento que ele quiser. Então, faça como você tem que fazer, como o Senhor te chamou para fazer. Mas a expectativa de crescimento não é sua. Então, a frustração de não ver o crescimento também não é sua. Mas continue estudando, continue vendo se a sua abordagem é uma boa abordagem. Se você está falando aquilo que está pregando o evangelho como boa nova mesmo, também é algo a se questionar. Sim, é algo a dar crédito à dúvida. Como eu posso melhorar na minha abordagem de evangelismo para ser mais legal, para ser... não mais legal de ir atrás das pessoas, mas ser mais... claro, e mais com poder eficaz, do alto, né? Assim. Então, faz isso com o Senhor, sabe? E eu acho que entender que, mano, nós somos seres humanos, nós não sabemos fazer as coisas tão bem. E que faz parte do dia a dia ter frustrações. Tipo, é normal ter frustração. Então, você tá fazendo... voltar para o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Então, por que você está no ministério? Por que você faz evangelismo? Então, o porquê que é o Senhor, que é o amado do teu coração, cara, e isso ele não mudou. Ele continua lá e ele continua contigo. Então, ele vai ser a gasolina, a energia... a medida de sucesso do evangelismo também. A medida de sucesso. Então, isso blinda o nosso coração de muita frustração, sabe? Porque aí você sente o amor dele, você sente a presença dele, você é consciente de que ele está se agradando em você, por muito que hajam talvez atritos, talvez falta de crescimento, talvez você não veja aquilo que você deseja, mas Deus está lá. Então, isso...
Acalma o coração quando tem frustração. Porque ai, meu Deus, eu tô batendo aqui no negócio, me perdoa. Porque eu perdi minha linha de pensamento. A negócio. Porque as frustrações, elas sempre estarão lá. A questão é como a gente vai observar e viver essas frustrações. E olhando pra ele é mais leve. Colocar a expectativa no lugar. Certo. Vamos lá. Próximo. Gostando, tô gostando. Eu tô gostando, tá? Tamo quanto? Tamo indo bem. Como orar versículos onde está falando sobre destruir inimigos ou os ímpios. Queima Deus, manda fogo do céu. Não ora esses versículos, ponto. Não, vamos lá. Eu não sei quantos versículos tem na Bíblia. Eu não lembro. Tem 1 milhão. Eu não lembro. Eu sabia, assim, informação de escola dominical. Eu não lembro. Mas, assim, tem toda uma série de orações feitas na Bíblia e de versículos que nos ensinam a orar. E na maioria dos versículos que nos ensinam a orar, não ora para matar inimigo. Não ora para destruição de inimigos. Muito pelo contrário, são orações que ensinam sobre misericórdia, que clamam pela justiça de Deus e que mostram sobre ter paz com todos, sobre o conhecimento de Deus. Fala assim sobre o Senhor nos livrar do homem mau, do maligno, como 2 Tessalonicenses. Mas, em nenhuma oração, quando você vê que é uma oração mesmo na Bíblia, Novo Testamento fala para destruir inimigos, queimá-los e tal. No Antigo Testamento, sim, nós temos orações de Isaías, de Jeremias, enfim, umas orações assim, contextos de guerra, né? Contexto de guerra, contexto de vida ou morte, contextos onde realmente era assim que o Senhor trabalhava com eles, onde o Senhor mandava fogo do céu para destruir os inimigos de Israel. Então, é todo um contexto diferente. Porque aí eu tenho um sermão do monte que me diz para amar o meu inimigo, para perdoar 70 vezes 7. Sim. Para dar o outro lado, quando alguém... E se a gente tem inimigo, tem que dar uma pensada na vida. O que a gente tá fazendo tendo inimigo? Então, mas às vezes são pessoas... às vezes a gente tem inimigo. Não, sabe por que eu falo? Porque existe uma paranoia. Às vezes evangélica de senso de perseguição. Sabe, tem pessoas que querem nosso mal, mas beleza. Qual a minha reação a elas? O Sermão do Monte já dá, ora por elas, abençoa elas. E diz bem-aventurados quando vocês perseguidos. A resposta já tá no evangelho. Agora, se a minha temática de oração com Deus tá envolta em orar sobre inimigos, eu tenho que pensar alguma coisa a respeito da minha vida. Por que eu tô tão obcecada em pensar nos meus inimigos? O caminho é simples, ora pelos seus inimigos e abençoa os seus inimigos. Eu não preciso voltar pra dar minha revolta. Eu não preciso... Revoltada! Gabriela tá revoltada com essa pergunta. Eu não preciso voltar para o Antigo Testamento para me embasar dizendo que eu tenho respaldo bíblico para orar contra os meus inimigos. Da maneira como Davi estava orando pelos caras que queriam matar ele, porque não é essa a minha realidade, sabe? O Sermão do Monte, Jesus já trouxe a resposta. Sim. Então, pensar em alguns pontos, assim, de por que eu estou considerando tanto inimigos, por que eu quero orar sobre isso, e aprender com o Sermão do Monte, qual é a oração que Jesus já deu a respeito disso. Que, com certeza, dos 31.170 versículos que tem a Bíblia, não é nesses versículos que a nossa oração precisa estar focada. Eles nos contam histórias e não nos dão doutrina. Boa! Nos contam histórias e falam a respeito do zelo do Senhor com o povo dele. Não é uma doutrina sobre como tratar os nossos inimigos. Boa. E na hora que Deus fizer justiça, ele vai saber como fazer, sabe? Ele não precisa dizer que braço tem que quebrar, que cabeça que tem que esmagar. O Senhor não precisa saber como fazer. Sabe? Se o Senhor é Senhor, ele vai saber muito melhor do que ele a gente. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele sabe onde atingir as coisas. Eu amei. Tá. Como é dar aula para o Fascinação?
Eu amo. Eu gosto muito, galera. É muito querida sempre. Todas as turmas, né? Cada turma acho que traz um... Eu sempre acrescento da próxima turma coisas que eu aprendi com a turma anterior. Então, perguntas que eles fizeram, que daí eu já respondo pra próxima. Então, eu gosto muito. É muito gostoso. Sempre é uma galera muito sedenta, sempre é uma galera querida, tipo, galera que quer mais do Senhor. Então, é um curso muito fácil de se dar aula, né? Porque a pessoa tá... Pra quem não sabe, o Intensivo Fascinação é uma escola bíblica de 4 a 5 meses que acontece aqui em Florianópolis, presencialmente, na F-Hop. Então, é para jovens de 18 a 30 anos e onde eles passam esse período de tempo em consagração ao Senhor. Então, é 100% estudando Bíblia, dentro da sala de oração, fazendo evangelismo, atos de justiça. Vivendo em comunidade. Vivendo em comunidade. É tudo voltado para isso. Então, eles são esponjinhas, eles vêm para ser esponjinhas. Então, é muito gostoso derramar sobre eles. Ai, eu amo. E acredito que o Senhor esteja me chamando para tempo integral. Como me preparo hoje? Vai, fala. Tu fala bastante sobre missionários. Eu falo muito sobre isso, Brasil! Tá bom. Eu acho que o primeiro passo é você alicerçar muito bem os teus porquês. Então, você acredita que o Senhor está te chamando para tempo integral. Você precisa ter convicção sobre isso. E essa convicção, ela é procurada através de multidão de conselhos, mas especialmente ela é procurada através de você e o Senhor. É você no teu lugar secreto com Ele, versículos de confirmação, tempos de oração com Ele. É Ele te mostrando na palavra que é isso que Ele tem para você. Por quê? Eu recebi uma palavra de um fulano tal, de um profeta, de um pastor, até do meu pastor, me falando sobre ser tempo integral. Mano, palavras proféticas, do jeito que nós lidamos aqui nessa casa, e fica à vontade de lidar como você quiser, mas a dica que a gente dá aqui na F-Hop, e não falando como F-Hop, misericórdia, aqui é da nossa mesa, mas o conselho que a gente dá é que a palavra profética é algo lindo, que pode ser que venha do coração de Deus, mas que passou por um filtro humano. Então, o que a gente faz com isso? Nós colocamos na prateleira. Se for do Senhor, Ele o fará. Ele cumprirá. Então, eu acredito que a palavra profética não deva ser o motivo pelo qual de convicção do teu chamado. O motivo de convicção do chamado ao tempo integral. Mas deve ser você e o Senhor. A tua história com Ele. A construção que vocês estão fazendo no lugar secreto. Sim. Então, os teus porquês têm que estar alicerçados na palavra, no lugar secreto e na multidão de conselhos. Então, pessoas sábias, pessoas que têm uma caminhada com o Senhor, não só o teu amigo, mas aquelas pessoas que você olha e você vê Cristo e que te conhecem, cara, eles concordam contigo, eles veem esse moldar do Senhor na tua vida, eles veem essa inclinação que talvez o Senhor realmente está te levando para esse lugar. Então, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a ouvir do Senhor que era para eu ser tempo integral, foi mais para frente. Eu tinha tipo 26, 27 anos. E eu lembro que quando eu fui conversar ou perguntar para pessoas maduras que estavam ao meu redor, a resposta deles foi finalmente, né, Ania? Pô, tava demorando, né? E eu lembro de eu ficar chocada. Eu lembro de real, eu conversar com o meu pastor, eu acho que o Senhor tá me querendo para missões. E ele, mas é óbvio que ele te quer pra... Mas como assim? Só você não sabia? Então, assim, tem sabedoria na multidão de conselhos. Então, eu acredito que estar inserido numa comunidade saudável e ter essas pessoas e ouvir essas opiniões. Porque se todo mundo falar pra você que não, talvez não seja tempo. Mas se todo mundo, que nem comigo, mano, faltou me chutar da igreja. É porque era hora. Era tempo. Então, assim, ter convicção desse chamado. E aí eu te dei 3 pontos sobre como essa convicção funciona. Eu poderia falar muito mais, eu posso passar horas falando disso, mas eu não farei, tá bom?
Mas, amém. E diante da convicção se prepara, né? Vai estudar o que é o tempo... Como me preparam, exato. Como que é o tempo integral, qual é o contexto de tempo integral. É como missionária, é como pastor, é como evangelista, é como o quê, sabe? É numa base missionária, é num projeto social, é abrindo igrejas, o que é? E aí, uma vez você definir ou você procurar lugares que, tipo, queiram te recrutar, ou que você tenha interesse de ser recrutado, é você desenvolver habilidades para isso. Então, assim, eu diria que teologia, fazer uma escola de teologia, fazer... Não apenas seminário. Eu acho que seminário funciona muito bem. Não apenas para quem quer ser pastor. Mas se você quer ser tempo integral, eu acho que um seminário é bem recomendado. Mas se não rola ainda um seminário... Então, poxa, tem vários cursos de teologia muito bons online. Tipo, a própria FOP School, a própria... o Convergência, o Invisible College. Os cursos do Jesuscope. Os cursos do Jesuscope, com certeza, são ótimos. Enfim, tem Estuda muita coisa. além, sabe? Vai um pouco mais. Exatamente. Tipo, se prepara. Procurar cursos também de curto prazo em tempo integral para ter essa experiência, tipo ETED, Fascinação, esqueci o nome dos outros. Mas de que você tenha a experiência de sair da sua casa e ficar enfurnado assim na base missionária por um tempo para ver se é isso. Sim. Que de repente você Tudo vai bem ver você testar. E eu acho que algo importante é... você está sentindo que é chamada integral. Conversa com o Senhor e procura prazos. Tá bom? Não se joga assim. Você é missionário de carreira. Assim, de pá. A gente ama fazer isso. Mas o meu conselho seria... Conversa com o Senhor. Por que não entregar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos? Isso não é falta de fé, mas isso é ouvir e aprender uma construção de vida, beleza? Com Ele. É isso. Eu acho que é isso. Vamos parar por aqui? Acho que vamos parar por aqui. Gente, foi muito gostoso, tá? Acho que a gente vai fazer isso mais vezes. E quando a gente abrir caixinhas, mandem perguntas boas. Isso. Bem legais. Assim, e polêmicas. Eu gosto de pergunta polêmica. Fechou? Muito Então, obrigada, até o próximo. gente.